Palavra de Deus nesses minutos que temos. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos ficar em pé para ler esse texto, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, depois os irmãos lerão também comigo durante a mensagem. Diz assim um texto: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Feche teus olhos. Santo Deus, tua palavra foi lida, esse versículo profundo, e lhe pedimos a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Lhe pedimos que o Senhor fale conosco. Lhe pedimos, Senhor, que nosso coração seja moldado, transformado. Nos dê atenção à tua palavra neste momento, nos desligue de qualquer outra coisa, nos desligue do pensamento distante, nos desligue do celular que está na nossa mão e que nos tenta a olhar a cada momento. Nos abençoa para que nós ouçamos a tua palavra e sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode sentar. Nós estamos nessa caminhada, meus irmãos, de crescendo em santidade, e a lição de hoje fala blindando-se contra a impureza moral. E parece que a impureza moral tomou conta do nosso mundo. Se olharmos para o lado, veremos isso em todos os lugares. Parece uma decadência moral que tomou conta da humanidade, e as pessoas fazem isso de uma forma tranquila, e buscam isso para a sua vida como se fosse a salvação. Calvino diz assim: sempre existem pessoas devassas que, embora destemidamente desprezem a Deus, tratam com ridículo todas as ameaças de seu julgamento e, ao mesmo tempo, zombam de todas as injunções de um santo, de uma vida santa e piedosa. É assim a nossa sociedade. Simplesmente despreza o que Deus diz e vive conforme quer e conforme o seu coração impuro, insano e pecaminoso. Essa situação que vemos no mundo está diante de nós a cada dia. Ela é oposta àquilo que Deus definiu para o homem, para a vida do homem. Nessa carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta, nela o apóstolo Paulo dá instruções para a igreja, para que a igreja viva conforme Cristo quer, e viva assim em Cristo até que Ele venha. Então, dessa forma, existe uma maneira ética de viver. Maneira ética, a qual Paulo descreve aqui no capítulo 4, destacando a questão da imoralidade. Ele trata vários temas, mas esse início do capítulo 4 trata da imoralidade. E o versículo que nós lemos, ele destaca isso, não é? Ele destaca que Deus nos chamou para a santificação. Então, a nossa proposição dessa manhã é que Deus chamou cada crente para viver uma vida em santificação. Vamos dizer isso? Deus chamou cada crente para viver uma vida em santificação. E o que significa isso? Em primeiro lugar, significa que nós fomos chamados pelo próprio Deus. O texto está dizendo, leia comigo as duas palavras iniciais aí do texto, está dizendo o quê? Porquanto Deus. E se a gente buscar o verbo, vamos tirar o não, nos chamou, chamou. Deus chamou. Deus chamou cada um de nós, meus irmãos. Significa que Deus tem um chamado para nós. Todos fomos chamados para servir ao Senhor. E o chamado dele não é um simples pedido. Deus não fala assim: por favor, venha para a igreja. Por favor, abandone sua vida nesse mundo. Por favor, eu quero te levar para o céu, vamos para o céu. Você acha que assim é o chamado de Deus? Não é um pedido. O chamado de Deus é eficaz. O chamado de Deus é eficaz. Assim, todo aquele que é chamado deve fazer o quê? Obedecer prontamente e seguir o Senhor. Seguir o Senhor significa fazer a vontade dEle. O versículo 3, leia comigo o versículo 3 aí, no mesmo capítulo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Deus tem uma vontade para o seu povo.
A vontade do Senhor é perfeita, boa, agradável. E o chamado de Deus é eficaz. Ele moveu o seu coração para que você, de forma eficaz, siga o Senhor. Às vezes a gente derrapa no caminho. Às vezes a gente ouve o Senhor falar, chamar, e fala, Deus, mas... É cheio de mas. Não é? Mas eu não falo muito bem. Talvez Moisés fez assim, eu não sei se Moisés fez assim, diante de Deus. Deus falou, Moisés, mas quem fez a sua língua? Quem te fez? E a gente tem várias desculpas. Senhor, mas eu quero primeiro casar. Não é? Aquelas que estão buscando aí, aqueles que estão buscando um casamento. Senhor, não, eu quero primeiro tirar a carteira. O jovem quer tirar a carteira. Então, Deus, deixa eu entrar na universidade primeiro. E as desculpas vão crescendo, porque quanto mais passa, é verdade, não é? Quanto mais passa, mais desculpa a gente tem no bolso, não tem? Porque depois que forma, Deus, e agora? Não, Deus, deixa eu ter um emprego primeiro. E aí vai. E não para mais. Aí casa. Ao invés de comprar a bicicleta, decidiu casar. Aí casa, não, Deus, e agora? Vai ou não vai ao chamado? Não, Deus, deixa a gente aproveitar a lua de mel, viajar, e fica 3 anos em lua de mel. Deus, agora a gente quer ter filhos. E assim vai, meus irmãos, as nossas desculpas diante de Deus, até o dia que Deus fala assim, então vou te arrancar e trazer. O chamado de Deus é eficaz. É mais do que um convite dos pais para participar do encontro de família. É mais do que uma convocação do trabalho para fazer hora extra. Quando chamam no trabalho para fazer hora extra, eu vou. É muito mais que isso. É mais importante que a convocação no serviço militar. O chamado de Deus é poderoso, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E segundo Paulo, esse chamado não pode ser revogado. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós somos chamados por Deus, meus irmãos, é isso que significa. Não é brincadeira. É o próprio Deus nos chamando. Em segundo lugar, significa que o crente deve abandonar, então, a impureza moral, a imoralidade. Ele deve buscar a pureza. Volta no versículo, vamos ler ali a partir do Deus em diante. Diz assim, Deus não nos chamou para a impureza. Percebe? Deus não nos chamou para a impureza. Nós devemos deixá-la, então. Não foi para isso que Deus nos chamou. E Paulo está tratando aqui, de uma maneira forte, sobre a imoralidade sexual. Apesar daquela igreja estar andando bem em várias áreas, agradando a Deus, Paulo admoesta sobre isso. Ele fala, olha, cuidado com as práticas da prostituição, práticas que o mundo está aí mostrando, fazendo, já naquela época e hoje ainda mais. Hoje é descarada a situação. Ele, olha, cuidado com isso, a igreja não deve seguir esse caminho. Não foi para isso que Deus chamou? Vamos largar, então, a impureza. Ainda em Tessalonicenses, volta no versículo 4 e 6, vamos ler juntos, do 4 até o 6, diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Vejam, meus irmãos, às vezes a gente trata isso de uma maneira despreocupada, mas Deus está nos chamando para largar a impureza, a imoralidade. Talvez os irmãos tenham acompanhado nessas semanas uma atriz famosa, que ela deu ali para sua filha um vibrador, porque achava que isso seria bom para ensinar a sua filha. E quem sabe, meus irmãos, nós estamos achando essas coisas normais. Quem sabe ligar a televisão hoje e ver as mulheres praticamente nuas, tem sido normal. Cadê a diferença da igreja? A nossa diferença. Deus está nos chamando para termos uma prática diferente, abandonar o que está errado, atentar para isso.
Quem sabe a gente fica tão mergulhado nas coisas do mundo que é igual aquela água que vai ficando turva. Se você está na água, você não vê, mas ela vai ficando aos poucos. Então, igual, como eles falam, quando você coloca o sapo na água, ou a rã na água e vai aquecendo a água, ela continua ali. Ela não vai sentindo a mudança da água. Até que a água está fervendo já e ela morre queimada. Será que nós estamos percebendo sobre esse assunto, sobre a impureza que está ao nosso lado, que às vezes entrando em nossa vida? Deus nos chamou para abandonarmos. Isso é prática do mundo, meus irmãos. Prática do mundo. Tem tantas coisas, eu citei aqui uma ilustração que já é complicada, tem várias outras. E vocês conhecem muito bem. Mas Paulo está dizendo que o corpo não deve ser usado para impureza moral, para as práticas de perversão sexual, nem para a realização dos desejos pecaminosos, e muito menos para provocar o desejo no outro, para defraudar o outro. Nós devemos abandonar todas essas coisas. O crente foi chamado por Deus, para deixar isso de lado, viver uma outra vida. O que significa? Significa, em terceiro lugar, que a santificação ela é um processo contínuo, um desenvolvimento diário. Vamos ler só o finalzinho, então, do versículo, e diz: e sim para a santificação. Então, Deus nos chamou para esse caminhar em santificação, diariamente, continuamente. O caminho que precisamos trilhar é esse da santificação. É crescer em santidade. É um processo diário, nos afastando dessas práticas e nos aproximando das práticas que agradam a Deus, de um coração aberto ao Senhor, de um coração que reconhece a sua falha e se humilha diante de Deus pedindo perdão e procura guiar a sua vida conforme diz a palavra do Senhor, aproximando da vontade de Deus. É aquele coração que entende: Deus fez tudo por mim, me chamou de forma amorosa. Ele poderia não ter me chamado e deixado eu seguir o curso do mundo, mas Ele me separou. E é um coração que ama o Senhor e que fala assim: Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. E ele vai caminhando assim, qual que é a vontade de Deus? E ele estuda, investiga as Escrituras para se aproximar dessa vontade de Deus. Talvez seja igual o namoro, não é? Uma ilustração aqui do namoro recente, quando você conhece, né? Quando eu comecei, por exemplo, a namorar, ou cada um de vocês, e falei: eu quero agradar, né? Quero agradar, quero estar próximo. O que eu posso fazer? Aí toma banho, arruma, passa um perfume, né? Vai todo bonitão, né? Pelo menos tentando ser, não é? E do outro lado, o Rui vem aqui hoje, vamos fazer deixa eu cozinhar, vou fazer um negócio bacana para ele comer, para saber que eu tenho os dotes aqui culinários também. Nós devemos nos aproximar do Senhor, perguntar: Senhor, qual que é a tua vontade? E a vontade dele está escrita: amar o Senhor. E assim nós vamos caminhando em santificação, meus irmãos. Nesse sentido, o crente deve usar o caso aqui do sexo de forma correta, conforme as Escrituras ensinam, dentro de uma relação conjugal, entre homem e mulher, num casamento que dure até que a morte os separe. Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Que bênção esse texto. Adão falou isso aqui até cantando, não sei que tom que ele cantou, né? Juntos ali. Texto repetido por Jesus, 1 Tessalonicenses 4:8, também nos fala sobre rejeitar essas coisas. Olha só, Jesus repete esse texto aqui nos evangelhos, e depois Paulo fala no versículo 8, logo à frente, leia comigo, diz assim: de Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quem rejeita essas coisas, está rejeitando a quem? A Deus. Não são coisas de homens. Quando nós buscamos a palavra de Deus e lemos a palavra, expomos a palavra de forma fiel, nós não estamos falando coisa de homens, não é doutrina de homens, como alguns lugares fazem. Vamos fazer algumas doutrinas, como os fariseus faziam, colocavam algumas regras. Nós estamos trazendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus para a sua igreja, para ter uma vida boa.
boa e agradável. Então, esse é um processo que nós devemos seguir. Num ambiente sempre de aprendizado das Escrituras e trazendo isso para a nossa vida, praticando isso. A santificação, como o pastor Marcelo disse ontem aqui no encontro da mocidade, que foi uma bênção, e até falei com os irmãos, abrindo um parênteses, quem sabe nós vamos ter essa mocidade cheia de programação, a igreja cheia de jovens aqui nesse ano, para a honra e glória de Deus. Desperta, jovem, você para servir ao Senhor no sábado, cantar, louvar, foi uma bênção. Fechando o parênteses, então, ele falou sobre esse processo de santificação que é uma maratona. Caminhada cristã é uma maratona. Não pode só correr e depois, né? Quando eu estava no Cefet, aí teve um amigo nosso que ele, não vou falar o nome dele, não, mas ele era diferente, né? Aí a gente fazia vários no Cefet, era uma benção, tinha todo tipo de esporte. Aí a gente foi fazer uma corrida, mas não era teve a corrida também de 100 metros, depois de 200, mas depois teve aquela, eu não sei como era o nome, eu sei que era longa a corrida, não era uma maratona, né? Aí o professor ensinou, essa aqui você vai, né? No ritmo, você pega um ritmo e vai. E esse amigo nosso, a hora que apitou, ele saiu igual um louco, correndo. Saiu correndo, né? E chegou lá, aí todo mundo olhou e falou, o professor, vai bater o recorde mundial, vai lá. Vai lá, e ele correndo, chegou lá do outro lado, né, tem um campo lá no Cefet, quem conhece, é a pista. Chegou lá do outro lado da pista, eu só olhei assim, ele parou e caiu para o chão, ficou lá. A caminhada nossa cristã, meus irmãos, é uma maratona. Nós temos que nos preparar para continuar correndo, dia após dia, santificação dia após dia, até a eternidade. Concluindo, o chamado de Deus para o crente é para que ele viva então em santificação, e esse processo vai nos levar até o dia que o Senhor vai nos santificar plenamente. Lá nós teremos a coroa, é lá que chega a vitória. E quando estivermos no caminho, se por acaso acontecer como esse amigo nosso que caímos na nossa caminhada também, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Assim, quanto à moralidade, o crente entende que é um chamado de Deus para viver uma vida diferente, não pode ser revogado. Então ele abandona a imoralidade e ele busca a santificação. Então, como viveremos, meus irmãos? Aplicação muito direta, atendendo ao chamado de Deus. Deus não está de brincadeira. Ele não estava de brincadeira quando nos chamou. A obra do Senhor é séria, e a obra do Senhor é a nossa vida em todos os momentos. Chamado para sermos santos. A nossa vida nesse mundo deve ser diferente. O mundo atende ao chamado do príncipe desse mundo e dos seus desejos pecaminosos. Nós atendemos ao chamado de Deus. Como veremos, em segundo lugar, abandonando as práticas mundanas. Muitas pessoas, e até muitas igrejas, procuram umas práticas para agradar os demais. Nós precisamos aqui, para agradar os jovens, ter aqui um globo cheio de luz, pintar essa igreja toda de preto, com a cor preta, jogo de luz. Não que isso não possa ser feito, mas não é esse o essencial. O essencial é trazer a palavra de Deus. O essencial é moldar a nossa vida. Não buscar aquilo que está no nosso coração como desejo, mas a vontade do Senhor. E por isso que nós deixamos as práticas do mundo. A imoralidade sexual, a corrupção, o trabalho errado. Nós deixamos isso. O adultério, a traição, a pornografia, a conversa torpe, a conversa maliciosa. Nós vamos buscar aquilo que agrada o Senhor. Não somos desse mundo, não devemos usar os nossos corpos conforme as práticas desse mundo. Terceiro lugar, como viveremos? Então, em santificação, nesse processo, nessa caminhada, dia após dia. As empresas têm, normalmente, um processo que eles chamam de melhoria contínua, que eles querem melhorar os seus processos, né, para aprimorar a cada dia. Nós não seguimos a melhoria contínua, nós seguimos o processo de santificação, buscando a perfeição. E essa perfeição só vai ser alcançada quando o Senhor fizer ela completamente em nossas vidas. Enquanto isso, Ele está trabalhando em nós, mas um dia Ele vai nos transformar plenamente. Busquemos o Senhor, oremos para que Ele nos mude, busquemos na Sua palavra a Sua vontade. Portanto,
Peçamos perdão ao Senhor nos momentos de queda. Lutemos para ter uma vida de santificação, sabendo que é possível atingi-la por causa da obra de Cristo Jesus, do Espírito Santo, que Ele nos dá, como diz o versículo, e que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar?